Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo eu vou trazer aqui uma reflexão que é importantíssimo você entender e você compartilhar com todos aqueles que você conhece. Porque essa definição que eu vou trazer aqui para vocês é a diferença entre um país saudável, próspero e sustentável. E por outro lado, a diferença para um país que não é nem um pouco saudável, nem um pouco próspero e nem um pouco sustentável. Vejam só, recentemente o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ele comprou o Twitter e ele demitiu boa parte dos funcionários, mandou todo mundo para casa, né? Fez uma espécie de demissão em massa. E aí, aqui no Brasil, começaram a surgir alguns comentários que revelam a nossa mentalidade retrógrada. Que mentalidade é essa que, pela maior contradição que a gente pode imaginar, é uma mentalidade defendida pelo pessoal dito progressista. Como é que pode o pessoal que se diz progressista defender uma mentalidade que é regressista? É porque realmente a palavra não condiz com os atos, né? A gente sabe que existe um total deslocamento entre as palavras e o mundo. As palavras não estão coladas no mundo como a gente antes poderia imaginar. Eu sempre dou um exemplo aqui para vocês, que é o exemplo da diferença entre o sentido e o referente de uma frase ou de uma proposição. Por exemplo, nós podemos falar coisas que são perfeitamente compreensíveis, mas que não encontram um equivalente no mundo ao nosso redor. Por exemplo, o quadrado redondo é muito bonito. Isso pode fazer sentido para nós quando nós ouvimos a ideia de que o quadrado redondo é bonito. Essa frase, semelhante a essa, foi proposta por um filósofo e matemático chamado Meinong. Então, Meinong fala, e se nós falarmos sobre o quadrado redondo? A gente consegue mostrar um quadrado redondo? Ao contrário do que eu for falar para vocês, né? Essa aqui é a minha mão, e a minha mão ela tem 5 dedos. Eu estou mostrando para você a minha mão. Agora, como eu faço para mostrar para vocês um quadrado redondo? Se eu falo que o quadrado redondo é bonito, é uma frase que tem sentido, mas não tem referente. Assim como a frase, o atual rei da França é calvo. Essa frase faz sentido, mas não encontra referente no mundo ao nosso redor, porque a França não tem monarquia hoje, não tem rei hoje na França e muito menos ele é calvo. Então, é uma frase com sentido e sem referente. É assim que esse pessoal pensa, né? Os progressistas estão aí defendendo o regressismo. Que regressismo é esse? É um regressismo de pensar, por exemplo, na situação do Elon Musk, surgiram alguns comentários mais ou menos assim. Se o Elon Musk tivesse que pagar uma multa de 40% sobre o FGTS para todos esses funcionários que ele demitiu, ele não faria isso e nada disso estaria acontecendo. Essa é a frase. Olha que interessante isso. Pode parecer uma frase muito legal e uma frase que defende que o Brasil é um país muito avançado, porque o Brasil tem uma consolidação das leis trabalhistas, né? O Brasil tem leis que protegem o trabalhador, tem férias remuneradas, tem 13º salário, tem fundo de garantia por tempo de serviço, tem licença maternidade, licença... Pode parecer isso tudo muito maravilhoso, né? Se você olha essa frase e pensa, se o Elon Musk tivesse que pagar 40% sobre o FGTS para demitir todo mundo, ele não teria demitido, esses trabalhadores teriam mantido o seu emprego, essa frase pode parecer que mostra que o Brasil é mais avançado do que os Estados Unidos, mas não é o caso. Porque se você for pensar com calma, se o Elon Musk tivesse que pagar multa de 40% sobre o FGTS para todo mundo que ele demitiu, é claro que ele não teria nem contratado essas pessoas. E o Twitter, é claro que essas pessoas foram contratadas na gestão anterior, o Twitter não teria contratado aquele mundo de pessoa, porque quando você tem uma legislação trabalhista pesada que faz com que você, para cada funcionário contratado, você gaste 3 vezes o valor daquele funcionário, se não fosse essa legislação trabalhista tão pesada, que tem no Brasil e não tem nos Estados Unidos, você poderia contratar mais pessoas e pagar um salário melhor para as pessoas. Com essa legislação toda de pagar 40% sobre o FGTS para os funcionários, você acaba fazendo o quê? Você tem que contratar menos pessoas, porque fica muito caro, e o dinheiro que você paga que você poderia pagar para o funcionário, você tem que pagar para o governo para garantir todas essas seguranças, entre aspas, que eles têm. Isso aqui revela uma mentalidade demasiadamente retrógrada. E é exatamente essa mentalidade que está querendo voltar para o nosso país.
eu tenho certeza absoluta que se o povo brasileiro fosse um povo leitor, se a gente tivesse uma leitura, e não só uma leitura ler bobeiras por aí, coisas que não edificam, mas uma leitura robusta, a gente não teria caído nisso. Se a gente estivesse lendo livros como O Nosso Inimigo Estado, do Albert Nock, a gente perceberia que existe dois sistemas de você pensar a satisfação das necessidades humanas, né? O homem tem necessidades, basta você pensar na pirâmide de Maslow, né? Você tem necessidades fisiológicas, comer, dormir e tal, descansar, beber água. Você tem necessidades que são mais sociais, né? Prestígio, autoestima, e você tem necessidade assim, de reconhecimento profissional, constituir família e tal, necessidades um pouco mais abstratas, né? Albert Nock, no livro Nosso Inimigo Estado, ele vai dizer que o homem tem pelo menos dois grandes caminhos para satisfazer os seus desejos e necessidades. Primeiro caminho é ele trabalhar e pelo suor do seu trabalho ele satisfazer suas necessidades, comprando comida e podendo beber e descansar. E esse caminho ele chama de a via econômica. Por outro lado, existe a via política, que Albert Nock vai dizer que, ao contrário da via econômica, onde você satisfaz as suas necessidades pelo suor do seu trabalho, nessa outra via política, você, em vez de você trabalhar e do sustento do seu trabalho satisfazer as suas necessidades, você satisfaz as suas necessidades tomando uma parte do fruto do trabalho dos outros, por meio de taxas e impostos. Então isso é o que o Estado faz. O Estado permite que exista um sistema que se sustenta tomando uma parte da produção dos outros e não produzindo ele mesmo, né? Então é exatamente essa diferença de mentalidade que a gente está vendo aqui, né? O pessoal fala assim, se o Elon Musk tivesse CLT lá, legislação trabalhista, ele não ia sair demitindo todo mundo. Mas peraí, se tivesse toda essa legislação lá, ele não teria nem contratado. Então chega um momento que a gente começa a pensar, será coerente isso, o Brasil ter tanta lei trabalhista e a gente ser um país em desenvolvimento e os Estados Unidos não terem essas leis trabalhistas e serem um país desenvolvido, onde a relação patrão-empregado tem muito mais flexibilidade do que como no Brasil, por exemplo, que passa por um monte de legislações que freiam o combinado que o patrão pode fazer com o seu funcionário? Será que não é essa mentalidade retrógrada que tem destruído o Brasil aí há tantos anos, essa mentalidade aí atrasada, né, que acha que o Estado tem que prover tudo, né? Hoje você vê as pessoas achando que todos os problemas da vida têm que ser resolvidos pelo Estado. O Estado é como se fosse um messias, uma mãe que vai resolver tudo. É exatamente nessa mentalidade que o mundo se afunda. Por quê? Quando você tem um Estado completamente assistencialista, você tem pessoas que trabalham e ganham o fruto do seu trabalho, e tem pessoas que não trabalham, mas recebem. Tem pessoas que trabalham e recebem, pessoas que não trabalham e recebem. E quando uma pessoa não trabalha e recebe, alguém vai ter que trabalhar dobrado para poder pagar esse que não está trabalhando e está recebendo. É claro que o Estado precisa ajudar aqueles que não têm condição de sustentar a si mesmos, porém, o Estado não pode ter que ficar sustentando pessoas que têm a condição de serem autossuficientes. E nisso a gente vai vendo como essa ideologia, essa visão de mundo retrógrada, dita progressista, mas completamente regressista, vai ganhando campo com essa ideia de renda básica universal. Como é que se vai financiar uma renda básica universal? Com certeza obrigando quem trabalha a trabalhar dobrado para pagar quem não está trabalhando. É esse tipo de visão de achar que o Brasil é mais avançado porque tem mais legislações trabalhistas, esse tipo que impede o Brasil de progredir. Por quê? Achando que está protegendo o trabalhador, na verdade você reduz a capacidade dos empregadores de contratar pessoas. Porque o cara tem que pagar tantos impostos que ele não consegue, primeiro, pagar um salário maior, segundo, contratar mais gente, porque é tão caro contratar um funcionário que fica um negócio inviável. Nos Estados Unidos não tem isso e eles são muito prósperos. Aqui tem essa proteção e a gente tem essa dificuldade. Basta você ver até na questão da legislação trabalhista dentro da justiça do trabalho, né? Na justiça do trabalho, em geral, o trabalhador, quando ele entrava na justiça contra o seu patrão, ele, caso perdesse o processo, ele não teria que pagar as custas judiciais e honorários, ou seja, para ele valia a pena entrar com qualquer tipo de ação. Agora, houve uma medida mudando isso, dizendo que
se o trabalhador perdesse, ele teria que arcar com esse ônus, né, das custas e dos honorários, mas é claro que isso já foi relativizado e estão tentando reverter isso. Isso para você entender como é que uma mentalidade de dependência do Estado leva um país para o buraco, enquanto uma mentalidade de autonomia, uma mentalidade empreendedora podem nos levar a voos muito altos. Por isso é importante você entender esse tipo de assunto para não ser ludibriado por esse discurso aí progressista que só engana pessoas que realmente não entendem exatamente o que está acontecendo, ok? O que você achou desse conteúdo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine suas coisas, tem que é bom. Valeu!